História da verdade. Continuando. Isso aí é muito baseado no capítulo 1, se não me engano, do livro do Mosteller, que eu recomendo a todos. Ele faz uma história da verdade e ele é um defensor da teoria correspondencial. Ele mostra que a teoria correspondencial percorreu toda a história da filosofia até o século XIX. Então ele começa falando de Primo na Odisseia, que pede a Aquiles para dizer toda a verdade sobre o destino de seu filho morto, se foi preservado, cortado em partes ou dado aos cães. E ele espera o quê? Que o que for respondido corresponda ao fato. E é isso a verdade, correspondência com o fato. Assim também no Velho Testamento o sábio diz: diga a verdade, não a venda. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, referindo-se às suas palavras, e não propriamente a sua pessoa, mas também pode ser. Em filosofia, Parmênides, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, distinguiu o conhecimento de mera opinião. Existe uma ordem universal das coisas que permeia a realidade, que é a ordem do ser, que é única. Então, o ser é permanente, mutável, único, independe de nós, e também é assim com a verdade. O ser ou a verdade. A verdade é permanente, mutável, única. E é independente de nós. Diferente da mera opinião. Opinião é alguma coisa incerta. Platão, cerca de 360 a.C., foi o primeiro a defender de forma clara a concepção dita correspondencial da verdade. Diz ele no Teeteto: nossas opiniões são verdadeiras quando concordam com as nossas percepções, quando correspondem às nossas percepções. No Sofista, Platão diz que a verdade é propriedade das sentenças, de dizer dos fatos que eles são quando verdadeiras e dizer o que eles não são quando são falsas. Mas isso tudo é correspondencialismo, concepção da verdade como correspondência com os fatos. Mas há algo mais do que isso. Platão é um idealista. O mundo sensível é para ele a mera cópia imperfeita daquilo que é verdadeiramente real, que são as ideias. Assim, se o que eu digo corresponde ao que percebo, é porque o que percebo é cópia das ideias. Isso deve valer também para o que penso ao dizê-lo. Ou seja, entender o que a verdade é acaba por nos remeter às ideias universais, que são sempre únicas e fazem uma ponte entre o sujeito e o mundo. Aristóteles junta as frases de Platão no Sofista e produz a sua famosa definição correspondencial de verdade. Dizer o falso é dizer do que não é, e dizer do que não é que é. E dizer o verdadeiro é dizer do que é e do que não é que não é. Explicando isso, para mostrar que isso é correspondencialismo, considere: se eu digo F da ausência do fato F', e digo não F do fato F, digo falso. Essa é a reescrição da primeira frase. Mas se digo F de F' e não F do fato F', digo o verdadeiro. Se eu digo F do fato F' e não F do fato F', eu digo o verdadeiro. Ora, mas isso é correspondencialismo. Então, com isso se mostra que a frase de Aristóteles é uma maneira de expor a teoria correspondencial da verdade. Mosteller lembra que essa definição é bivalente. Não há nada que seja mais ou menos verdadeiro ou falso. Ou é ou não é. Ou é verdadeiro ou não é. Ao menos do ponto de vista aristotélico e do ponto de vista da lógica clássica. Na Idade Média, Agostinho diz que a similitude é o caminho da verdade e que verdade é aquilo pelo qual aquilo que é mostrado. Isso é correspondencialismo. E também Anselmo escreve uma proposição usualmente
dita ser correta e verdadeira quando afirma que uma coisa que existe, que ela de fato existe. Afirma de uma coisa que existe que ela de fato existe. Então, afirma uma correspondência entre o conteúdo da minha afirmação e o fato. Aquino, finalmente, resume na fórmula que ele falsamente atribui a um filósofo judeu medieval, que a verdade é a adequação entre o intelecto e coisa. Veritas est adequatio intellectus et rei. Essa definição ficou famosa. É o que se repetiu por muito tempo. Você tem aqui uma figura no intelecto, que é, digamos, uma frase. John Searle está sentado em sua cadeira de balanço, segurando uma arma, e há uma adequação com a coisa, com a rei, que é coisa, que reis é coisas, rebus é coisa, que é o fato de John Searle estar sentado na sua cadeira de balanço segurando uma arma. Mas nesse segundo caso aqui, você tem a expressão de John Searle sentado na sua cadeira de balanço segurando uma árvore, que não corresponde ao fato. Aqui é Spinoza andando na rua, lendo seu livrinho calmamente, enquanto outros lá atrás estão tolhidos pelas paixões. Para todos esses filósofos antigos e medievais, a verdade é adequação, conformidade, correspondência sob várias formas. A concepção correspondencial continua indiscutível na filosofia moderna. Descartes, cerca de 1640, achava que as ideias claras e distintas correspondem à realidade. Para Descartes é possível que tudo seja uma ilusão fenomenal, que estejamos sendo enganados por um gênio maligno, acreditando, eu que estou lendo algo sobre a verdade, vocês que estão assistindo um vídeo sobre a verdade, etc., mas na verdade nós somos almas soltas no espaço, sendo enganadas pelo gênio maligno, que produz uma ilusão de um mundo terreno. Mas como podemos provar a existência de Deus, pensava Descartes, sendo que Deus era infinitamente bom, ele garante a adequação de nossas ideias claras e distintas à realidade e não vai permitir que exista o gênio maligno. Essa é uma parte da filosofia de Descartes que não convenceu os outros filósofos. Embora possam ser interpretados como coerentistas, Spinoza e Leibniz notaram. Spinoza diz: a verdade é o tipo de conhecimento que vai da ideia adequada da essência formal de certos atributos a um adequado conhecimento da essência das coisas. E Leibniz diz que a verdade consiste na correspondência da proposição com a realidade possível ou atual. Quanto aos empiristas ingleses, Locke e Hume, eles foram, como era de se esperar, claramente correspondencialistas. Os empiristas têm mais razão para concordar com o correspondencialismo do que os racionalistas. Para Locke, verdade está onde os signos estão acordados ou separados, do modo como as coisas estão acordadas ou separadas. As coisas concordam ou se separam da maneira como nós falamos que elas estão concordando ou separando. Nesse caso, nós temos a verdade. Agora, Hume irá dizer algo muito semelhante. Verdade e falsidade consistem no acordo ou desacordo das reais relações de ideias com matéria de fato. Kant simplesmente repete que a verdade é o acordo do conhecimento com o seu objeto em algum lugar da crítica à razão pura. O problema para Kant é a distinção nômena-fenômena. Para ele, só temos acesso ao mundo fenomênico, não ao mundo como ele é em si mesmo, o mundo numênico. Então, verdade deve ser a correspondência do pensamento, do juízo, com aquilo que é fenomenalmente dado, que é dado no mundo fenomênico, já que não temos acesso à coisa em si.
Como para ele nossa mente não tem contato com o mundo noumênico, a correspondência é sempre indireta entre o que é pensado e os fenômenos. Isso, com um pouco mais de Berkeley, que negaria a necessidade da postulação de um reino noumênico, cuja existência não pode ser provada, abre caminho para o idealismo, e ao fazer isso também abre caminho para uma nova concepção de verdade concorrente, que será o coerentismo. O primeiro a plantar essas sementes é Hegel. A verdade está no todo. A realidade é o todo, e ela é inerentemente mental. E o que é esse todo? Esse todo é Deus, é o universo, a totalidade, o absoluto. Filósofos hegelianos ingleses, como Bradley, tentaram precisar isso e se declararam explicitamente coerentistas. Para Bradley, uma crença é verdadeira quando ela contribui para trazer ordem ao nosso mais amplo sistema de crenças, dando coerência aos dados da cortina das aparências a que nossos sentidos nos permitem ter acesso. Então, as proposições que contribuírem para trazer ordem ao sistema geral de crenças são as proposições verdadeiras. Elas podem trazer mais ou menos ordem, o que vai fazer com que a verdade seja uma questão de graus para o coerentista. Depois disso vieram muitas outras teorias da verdade, coerentistas, correspondencialistas e alternativas, que hoje se multiplicam como coelhos.